Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Directory. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e Active Directory. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma lição desse nosso módulo de fundamentos de redes baseadas no Windows Server. Na lição anterior eu fiz um passeio pelos modelos de aplicações desde a época do bom e velho MyFrame, que não está aposentado ainda, que ainda existem muitas empresas que usam, e mostrei toda a evolução, passando pelo modelo cliente-servidor de 2 camadas, a evolução para o modelo de 3 camadas até o modelo de N camadas. E prometi para vocês que era importante esse conhecimento para entender as funções que o Windows Server pode desempenhar nos servidores de uma rede baseada no Windows Server e no Active Directory. E cumprindo a promessa, nessa lição eu vou rapidamente expor para vocês as principais funções que o Windows Server pode desempenhar numa rede de computadores. Ao longo desse curso completo de Windows Server e Active Directory, vocês vão aprender a instalar, configurar e administrar essas várias funções que nós vamos apresentar logo em seguida. Foi lá para o material de apoio, o PDF do módulo. Lembrando sempre que antes de assistir os vídeos, o que vocês devem fazer? Ler todo o PDF. Se vocês apenas assistir os vídeos, o aproveitamento de vocês vai ser 5% do que será se vocês seguirem essa orientação. Primeiro lê o PDF todo e depois assiste os vídeos. Estamos combinados? Então, vamos lá, material de apoio, eu vou comentando com vocês as diferentes funções que o Windows Server pode desempenhar numa rede, nos servidores de uma rede baseada no Windows Server. Vamos ao estudo então. Muito bem, estamos aqui no material de apoio e vem essa nossa primeira pergunta. Onde o Windows Server 2012 R2 entra nessa história? Ou seja, quais funções ele pode executar numa rede e nos servidores de uma rede? Sempre lembrando que o Windows Server, desde as versões iniciais, e não é diferente com o 2012 R2, ele foi projetado para ser o sistema operacional a ser usado nos servidores da sua rede. Nas estações dos usuários a gente usa. O Windows 95 e 98 já não se usa praticamente mais. Mas ainda tem muitas estações com Windows XP, o Windows 7 e o Windows 10. São os 3 mais utilizados, com um aumento cada vez maior da utilização do Windows 10, que é um sistema bem estável, rápido e funciona muito bem. O Windows Server 2012 ele é o sucessor natural do Windows Server 2008, o qual foi o sucessor do 2003, o qual foi o sucessor do 2000 e assim sucessivamente. Hoje nós já temos até o Windows Server 2016, tá bom? Que é a última versão. Como sistema operacional para servidor, o Windows Server é capaz de ser configurado para desempenhar diferentes tipos de funções. Existem, vocês vão aprender no decorrer desse curso, lá quando nós aprendemos a instalar funções e papéis funções e papéis e recursos do Windows, que existem lá dezenas de diferentes funções que podem ser instaladas. Desde um simples servidor de arquivo, passando por funções tal como um controlador de domínio, um firewall, um servidor web e assim por diante. Aqui nessa lição eu vou comentar com vocês rapidamente as principais funções e depois ao longo desse curso nós vamos ter muito tempo aí para estudar e aprender a instalar e a configurar essas principais funções. Muito bem.
A primeira função é conhecida como controlador de domínio, ou, como é mais comumente abreviada, DC, do termo em inglês Domain Controller. A grande novidade introduzida a partir do Windows 2000 foi o Active Directory. Não cabe aqui nesse momento definir o que é o Active Directory, para que ele serve, etc. Nós vamos ter o capítulo, o módulo 5, só para tratar disso. Nós vamos ter algumas horas de videoaula no módulo 5 só sobre o Active Directory. E dentro de uma estrutura de rede baseada no Windows Server e no Active Directory, existem servidores com o Windows Server 2012 que são configurados para serem os DCs, Domain Controller, os controladores do domínio. O que diferencia um DC, um controlador de domínio, das demais funções que o Windows Server pode executar? Em um DC está instalado o Active Directory e todo o banco de dados do Active Directory. Nome de usuários, respectivas senhas, grupos, a lista de grupos aos quais pertence cada usuário, GPOs e todas aquelas configurações que nós vamos aprender ao longo do curso. Pelo fato do DC ter instalado nele o Active Directory e ter uma cópia de banco de dados de todos os objetos da rede, o DC é o controlador que faz a função de autenticar o usuário. Quando o usuário lá na sua estação de trabalho liga o computador, aí abre a tela do Windows, aí a primeira coisa que aparece é um logon e senha, para ele fazer o logon no domínio. Ele digita o seu nome de usuário, a sua senha, e essas informações o Windows procura o quê? Procura um DC, um servidor, executando a função de controlador de domínio, que vai ver se aquele nome de usuário e a respectiva senha estão corretos, e aí vai autorizar com que o usuário faça o logon no domínio. Autorizado, feito o logon, abre a tela normal e o usuário pode seguir trabalhando normalmente. Se o usuário digitar, por exemplo, uma senha incorreta, lá no DC vai ser feita a verificação, opa, senha errada, e vai retornar uma mensagem informando que a senha está incorreta. Se ele digitar um nome de usuário que não existe, também vai verificar lá no DC, vai informar que o usuário não existe. Enfim, o controlador de domínio, as principais funções dele: tem instalado o Active Directory, tem uma cópia do banco de dados do Active Directory e é usado para fazer a autenticação, validar o logon do usuário no domínio. Não se preocupem se são muitos termos, muita coisa nova, isso aí tudo nós vamos estudar em detalhe ao longo do curso, tá bom? Só adiantando para vocês aqui, então, uma das funções que o Windows Server pode executar em um servidor com o Windows Server 2012 instalado. Outros dois tipos de função que são as mais comuns, as mais utilizadas, é ser um servidor de arquivos e um servidor de impressão. Servidor de arquivos, você cria uma pasta compartilhada, compartilha ela para ser utilizada através da rede e pode definir permissões de acesso. Quais usuários podem acessar, quais não podem, e os que podem acessar, qual o nível de acesso. Você pode configurar que numa pasta ele possa ter somente leitura, ele somente vai poder acessar os documentos que estão naquela pasta. Por exemplo, se tiver um documento do Word lá, ele vai poder abrir o documento, mas não vai poder fazer alterações e salvar alterações nesta pasta, porque ele vai ter somente permissão de leitura. Então nós vamos ter um módulo só sobre isso: criação de pastas compartilhadas e configuração de permissões NTFS e permissões de compartilhamento. E outras funções que o Windows Server e também o servidor de impressão, que eu não comentei com vocês. Você pode ter uma ou mais impressoras compartilhadas no servidor e os usuários acessarem essas impressoras através das suas estações de trabalho. E você pode, como administrador, configurar inclusive permissões de acesso. Quais usuários podem usar quais impressoras e qual o nível de acesso de cada usuário. Só pode imprimir e administrar a fila de impressão, pode imprimir, administrar a fila de impressão e configurar as propriedades da impressora, enfim. Você pode ter todo um gerenciamento em cima das impressoras de rede usando um servidor de impressão baseado no Windows Server 2012 R2. E aí os serviços de rede, né? Nós vamos ter o módulo 16 que vai tratar desses três serviços: o DNS, o WINS e o DHCP. DNS é o serviço de resolução de nomes, né? Você quer acessar um servidor lá, você digita file server 1.abc.com.br. Que computador é esse? A comunicação é feita pelo número IP. Quem que, dado um nome, diz qual o IP associado? Esse é o serviço DNS que faz isso.
Nós temos o INS, que é um serviço mais antigo, só se justifica utilizar ele se você tiver computadores com Windows 95, 98 ME ou tiver alguma aplicação antiga que depende do INS. Também é um serviço de resolução de nomes, mas é bem diferente do DNS. E tem o DHCP, que é um serviço para automatizar as configurações do TCP/IP nos computadores e demais equipamentos da rede. Vocês vão ver em detalhes no módulo 16, tanto o DNS, quanto o INS, quanto o DHCP, tá bom? Então, mais uma das funções que o Windows Server pode executar na rede. Aqui, pessoal, uma coisa que cabe esclarecer é que não significa que para cada uma dessas funções tem que ter um servidor, um computador físico diferente. Não. Pode um mesmo servidor, se ele tiver capacidade de processamento e memória para isso, executar 2 ou mais funções. Tem algumas recomendações que nós vamos passar para vocês ao longo do curso, que a Microsoft faz. Por exemplo, que é controlador de domínio, não deve ser também servidor web, por exemplo. Ou não deve ser controlador de domínio e servidor de arquivos. Enfim, tem algumas recomendações, mas não é incomum numa empresa pequena, que não tem orçamento, não tem dinheiro para comprar vários servidores, todas as funções estarem configuradas num único servidor, porque é o que tem disponível. Então ele é controlador de domínio, ele é servidor de arquivo, é servidor de impressão, é servidor DNS e assim por diante, tá? Outra função, papel muito comum para um servidor é ele ser um servidor web, um servidor que hospeda sites. O meu site, por exemplo, juliobatiste.com.br, ele é hospedado num servidor com o Windows Server 2012 R2 instalado. Todas as páginas que vocês veem no meu site, lá, a loja virtual, a área de conteúdo gratuito, tudo é num servidor onde tem esse software instalado, que vem junto com o Windows, é uma função do Windows Server, o IS, que é o Internet Information Service, que permite que você hospede sites num determinado servidor. Servidor de banco de dados, que é uma função muito comum, mas aí é muito importante salientar que o Windows Server 2012 ele não vem com um banco de dados junto com ele. Então, para o Windows Server 2012, ele pode ser um servidor de banco de dados se você instalar nele um software de banco de dados, como, por exemplo, o SQL Server da Microsoft, o Oracle da empresa de mesmo nome, da empresa Oracle, o DB2 da IBM, o MySQL, que tem versões para o Windows Server, o PostgreSQL, enfim. Você tem que instalar um servidor, um software de banco de dados para rodar no servidor. O Windows Server 2012 R2 não vem junto com ele nenhum servidor de banco de dados. E o SQL Server, a versão completa, mais para servidor, ela não é gratuita. Existe uma versão do SQL Server que é chamada SQL Server Express, que também pode ser instalada no Windows Server ou no Windows 10, Windows XP, Windows 7, que é uma versão bem reduzida, com bem menos recursos, mas dependendo da necessidade da tua aplicação, pode ser até que ela atenda bastante. Aqui só deixa eu corrigir o endereço, que o endereço para você ter mais informações do SQL Server da Microsoft, microsoft.com/SQL Server. Aí sim, tá? Aqui você tem todas as informações sobre o banco de dados do SQL Server. Também na internet você encontra informações sobre o Oracle, sobre o MySQL e assim por diante. O MySQL tem sido muito utilizado hoje por ser um software gratuito e tem versão também para Windows Server. Tem para Linux e tem para Windows Server. Outra função muito comum é o servidor atuar como um servidor de e-mail. Você cria as caixas de e-mail dos usuários e ali recebe as mensagens, o usuário baixa as mensagens, enfim. Também o Windows Server ele não vem com um servidor de e-mail dele mesmo. Tem que instalar um servidor, sendo que hoje o mais utilizado é o Exchange da própria Microsoft. O Exchange tem aí Exchange Server 2010, 2013, 2016, todos são compatíveis e podem ser instalados em um servidor onde tem o Windows Server 2012 instalado. O Exchange, por exemplo, ele não pode ser instalado num servidor num computador com Windows 10 ou com Windows 7. Ele é um software da Microsoft, não é gratuito, tem que comprar, tem que pagar as licenças para você criar um servidor de e-mail, e ele, como pré-requisito, tem que ter um servidor com o Windows Server instalado. Tem diferentes versões do Exchange que funcionam desde o Windows Server 2003
até o Windows Server 2016. Aqui nesse site você encontra todas as informações e quais os pré-requisitos de cada versão do Exchange. Servidor de comunicação remoto pode ser um servidor onde os usuários se usam para se conectar com a rede da empresa. Durante muito tempo existia aqueles servidores de conexão de escada, né? Você colocava um pool de modems lá, contratava linhas telefônicas, o funcionário ia lá na empresa, aí pedia emprestado a linha telefônica do cliente, discava para a empresa e ali se conectava, fazia o logon na rede da empresa e acessava o que ele precisava. Hoje em dia, o que é mais utilizado é via VPN, que é criar uma rede virtual privada usando como meio de comunicação a própria internet. Então a VPN você cria uma conexão segura usando um meio que não é seguro através de protocolos como o IPsec e o recurso de criptografia. Então é possível criar uma VPN e tem um dos capítulos que a gente mostra como fazer isso para dar conexão remota aos funcionários, para eles poderem, através da internet, se comunicar com segurança com a rede da empresa. É isso que a gente chama de um servidor de comunicação e acesso remoto. Existe também o Terminal Service, que é um servidor de aplicação e que também permite comunicação remota. Por exemplo, no caso do servidor do meu site, eu consigo me conectar com ele usando o Terminal Service e faço o logon. É como se eu estivesse lá nos Estados Unidos, sentado na frente da tela do servidor, fazendo tudo o que eu preciso fazer, as configurações, dando os comandos que eu preciso dar. Então, é uma maneira de eu me comunicar remotamente e com segurança. Bom, existem diversos outros softwares da própria Microsoft e de terceiro que podem criar diferentes funções que um servidor como o Windows Server pode executar. A ideia aqui, por exemplo, um servidor de antivírus, o WSUS, que é um serviço que vem junto com o Windows Server, que permite que você centralize no servidor as atualizações da sua rede. Por exemplo, você tem uma indústria lá, onde você tem 1000 funcionários com 1000 estações com Windows 10. Se cada estação for baixar as atualizações pela rede, imagina o quanto vai exigir da rede isso do link de comunicação. Com o WSUS você pode fazer com que as atualizações sejam baixadas para o servidor, aí inclusive o administrador pode controlar, diz, não vou, porque de vez em quando dá algum problema aí com uma atualização, até casos em que a atualização faz com que o Windows não inicialize mais, já aconteceu 2 ou 3 vezes isso. Então o administrador pode baixar via WSUS no servidor, configurar para aplicar a atualização em 2 ou 3 estações, ver se deu tudo certo, não deu problema nenhum, estende a atualização para os demais. Aí como é que acontece? Uma única cópia da atualização é baixada para o servidor, com o Windows Server e o WSUS configurado, e todas as estações de trabalho baixam deste servidor a atualização, localmente pela rede local. Bem melhor do que baixar 1000 vezes a atualização pelo link de comunicação da empresa. Muito bem, pessoal, aqui só para dar um panorama geral de diferentes funções que um servidor com um Windows Server pode executar. Eu passei aqui as principais, que nós vamos ver aqui como configurar elas, as que fazem parte do próprio Windows Server. Não vamos ver como configurar um banco de dados, nem como configurar um servidor de e-mail, porque isso aí já é outro. Primeiro que não vem junto com o Windows Server, e segundo já é assunto para um outro curso inteiro muito grande, tá bom? Espero que vocês tenham tido uma visão geral de qual a função do Windows Server na rede. Até aqui nós não estudamos o Windows Server, ainda é um capítulo introdutório esse, que é para ter uma visão geral do Windows Server e uma visão geral do protocolo TCP/IP, que já vai começar a ser o assunto da próxima lição. Vocês descerem aí no material de apoio, próximo item é o básico do básico sobre o TCP/IP. Legal, então? Espero que essa lição tenha dado uma visão geral para você, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo ou com o Eduardo. Nossos dados de contato estão aí no ambiente do curso. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Agradeço por ter assistido o vídeo até o final e lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui você vai ter acesso a centenas de vídeos desde o vídeo número 1.
Lembro também que essa aula é uma aula de demonstração da nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes, já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você, pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração, tem aulas do Server 2012, 2016, 2019 e quando lançarem novas versões a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Directory. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta, que você pode acessar através desse endereço aqui, é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em 4 autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esqueça de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, que são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.